Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora o programa AbraTalks, temporada 2023. O programa, uma iniciativa da Abrafiltros, que conta com a parceria da revista Meio Filtrante e da revista TAI, com o patrocínio do grupo Supply Service e com a promoção e divulgação da TV Filtros. Como podem ver, estamos aqui num novo formato. Agora o programa AbraTalks está no seu formato videocast e receberemos todo mês convidados, especialistas para debater os caminhos, os avanços do segmento de filtros e todos aqueles segmentos que interagem com o nosso setor estão convidados a interagir aqui a cada mês com um novo episódio. Esse mês de março, um mês sempre muito especial, que a gente traz a questão da água, porque comemoramos o Dia Mundial da Água, e hoje receberemos aqui dois profissionais, dois parceiros, dois especialistas no assunto, e eu vou, sem mais delongas, já apresentá-los. Quero aqui convidar para se apresentar para a gente, Eduardo Ananias. Eduardo, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado Fábio também por estar aqui compartilhando com a gente. Então, eu sou gerente da área de controle de qualidade da Sabesp, né? Mas a minha história no saneamento começou há 21 anos atrás. A gente acha que não vai revelar a idade aqui. Pula essa parte. Mas faz muito tempo, desde os 16 anos de idade, eu comecei no antigo curso técnico de saneamento básico. Acho que o Fábio conhece. É um curso que... Me puxar para mim. Para a mesma época. Teve pouca gente na época que falava em saneamento, né? Lá, quando o saneamento ainda era terra de ninguém. Tinha muito mato ainda não ser explorado. Depois fui para a Universidade de São Paulo, fiz biologia, entrei na Sabesp logo após a formatura. Aí veio uma sequência de pós-graduações, de cursos de excelência gerencial, de formação em liderança. E hoje eu atuo prioritariamente, já há 13 anos na companhia, principalmente com a parte de controle de qualidade, de meio ambiente, né, sistema de gestão ambiental, ISO 14001, e na parte de suporte técnico operacional, tanto para o tratamento de água quanto para o tratamento de esgoto. A gente está aí nessa toada há bem mais de uma década. Que legal. Professor Fábio Campos, muito bom recebê-lo, nosso parceiro. O professor deve estar com... já está enjoado de mim, né, professor? Porque eu tinha a opção de desligar a câmera. É verdade, hoje você não tem mais. Agora eu não tenho. Imagina, de forma alguma. Assim, prazer, viu, professor, ter você aqui novamente. Se apresente também, o pessoal te conhecer. Bom, se o Eduardo estava entregando a idade, para mim vai ser um pouquinho pior, porque eu sou de uma época em que eu fiz o meu técnico onde não existia ainda a ETEC como tem hoje. Nossa. Eu estudei no antigo Colégio São Paulo, lá no Brás. Sim. Era um curso técnico, mas não no formato que nós temos hoje. E caí no saneamento, por acaso, estava há 4 meses, 5 meses desempregado, apareceu uma oportunidade lá no laboratório de saneamento da Escola Politécnica, me inscrevi, fiquei em segundo, fiquei contente por ter ficado em segundo, e 2 semanas depois recebi uma ligação porque a primeira colocada tinha desistido, inclusive porque tinha sido efetivado na Sabesp Barueri. Ela era funcionária de um laboratório que prestava serviço dentro lá de Barueri. Isso só há 29 anos atrás. Uau. Pois é. Aí entrei no saneamento, no laboratório de saneamento, e ao longo desses 29 anos, sem querer, descobri que era a minha praia. Me formei em biologia também, entrei como técnico em química, me formei em biologia, e lá dentro conheci as pessoas certas que me ofereceram uma visão de saneamento maravilhosa. Professora Dione, professor Pedro Além, Roque Passos Pivelli, um cara que, além de ser um excelente profissional, é alguém que trago no coração, porque para mim é desejo de consumo de cera, de copiar. Legal. Íntegro, profissional maravilhoso. E lá eu tive a oportunidade, e é onde você vê que a tal da meritocracia, ela é uma furada, porque, é claro, eu tive todo um respaldo para estar lá, pude ter ficado 4 meses desempregado, pude ter sido acolhido lá, e conseguir dessa maneira o que talvez muitas pessoas não tiveram acesso, que é a porta, ali na minha frente. Aproveitei, é claro, essa oportunidade e lá fiz o mestrado, o doutorado, pós-doc, e estou lá 29 anos como responsável técnico do laboratório de saneamento.
Aí no meio do caminho, já da metade pra frente, tive a felicidade de conhecer eu vou chamar de Moura, porque Sim, sim. na época era assim que eu chamava, Exato. por mais que seja o senhor Moura. Me convidou para construirmos juntos a Câmara Setorial de Fios para Estações de Tratamento de Água, Efluente e Reuso. Me assustei até porque não me via com competência para tanto, mas o Moura sabe como que ele é. Sim. Todo jeito ele falou, não, você tem. E de fato foi muito bom, participei dessa construção junto contigo e já tem o quê? Eu já não sei mais quantos anos tem. Acho que foi 2020, agosto de 2020. Chegou em 2020. Mas o processo... pandemia, assim. Sim, foi exatamente. Verdade. O processo começou muito antes, né? Mas 4, 5 anos talvez. sim, foi efetivado mesmo em 2020. E aí foi essa maravilha que pra mim um casamento muito bom. Gosto demais da tudo que a gente faz junto. Acho de uma competência muito grande e só vem agregar. E hoje estamos aqui. Há pouco tempo também eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo. Já o conhecia porque temos amigos em comum. Mas tivemos a felicidade de repente, os caminhos se cruzar num projeto de pesquisa que a gente vai começar a desenvolver. E quando você me perguntou, pô, você tem alguém para levar? Eu falei, não me veio outra pessoa na cabeça, nem pela carência que é de às vezes conseguir trazer alguém. Sim. Me pintou, foi, pô, o Eduardo é o cara, porque ele tem aquilo que para mim é o essencial. É o conhecimento, é o conceito e é a vivência. É o cara que sabe fazer e sabe por que tá fazendo. Porque muitas vezes hoje, eu tô me delongando pra caramba. Não, Seu pelo tempo, amor de Deus, você tamo tem um junto. camarada que devora livro, que sabe a teoria, aí você coloca ele ali, numa estação de tratamento de esgoto, na frente de um filtro, na frente de um tanque de aeração, ele olha para aquilo tudo e fala, pô, e agora? Como é que eu faço, né? Ele não tem não tem o contexto. E do outro lado você tem o camarada que sabe operar muito bem, abrir a válvula, fechar a válvula, regular tudo, e muitas vezes nem sabe o que está fazendo. E aí, pô, o Eduardo é o cara que tem esses dois mundos aqui na mão. E sem contar que está dentro de uma empresa que é uma excelência em termos de saneamento e para aquilo que se propõe esse encontro, né, em relação ao Dia da Água, o Mundial da Água, casava muito bem. Não pensei duas vezes. Foi arrastar até porque eu me escondi. Obrigado, hein, Fábio? Minha esposa vai ficar com ciúme. Não, mas tudo bem, não vai para se preocupar, não. Ele gosta de gatos. Não, é verdade. Quantos gatos, professor? Ah, eu também gosto, hein? Ah, é? O que você gosta mais do que... O professor ganha. Número. Mas em amor, Ah, é verdade. Ó, falou Em bem. casa, 29. 20. você tá brincando. A Gatolândia. A gente pode fazer um podcast sobre gato. Não, Sim, trazê-los aqui, inclusive. E as pessoas perguntam, mas você sabe o nome de todos? Eu falei, poxa, se você tivesse 5 filhos, você não saberia o nome dos seus 5 filhos? Jura, professor, que você sabe? Claro, e é o dia inteiro, os vizinhos devem achar que lá em casa eu porque é o dia inteiro gritando com eles. Sai de cima da mesa, Jorginho, para de brigar. Eu tenho só a Panqueca. Aliás, manda até um abraço pra ela. Vai assistir em breve. Assista. Que legal. Comente. Ela tá lá dando like lá. Que legal, gente. Estamos aqui para esse novo desafio, porque para mim, pelo menos, nunca participei. Virgem, estou iniciando saindo do consumidor para ir para aquele que faz parte. Sim. Não, e esse é um espaço mesmo de interação. A gente busca cada vez mais se adaptar à realidade do mundo, né? E estamos aqui nesse novo também desafio para a gente. E até fica o convite para quem nos assiste, profissionais do setor, se vocês tiverem temas a serem debatidos aqui, profissionais para serem indicados a participar conosco, portas abertas, como sempre o nosso presidente, senhor João Moura, fala, todos têm a chave da Abrafiltros para participar, interagir conosco. Eu acho que como entidade a gente tem esse papel mesmo de fazer essa ponte e aproveitar já para agradecer também, você me deu o gancho, nosso presidente, o senhor João Moura, pelo apoio, a diretoria também da Abrafiltros, os associados que sempre abraçam essas nossas iniciativas, as nossas ideias e vamos juntos. Bom, esse vai ser um bate-papo, como a gente combinou, leve, e eu quero aprender. Eu sou, apesar de estar na Abrafiltros e a gente trabalhar a questão da Câmara Setorial, eu acho que é um tema que vocês dominam amplamente e vocês falaram muito desse processo histórico, né, que envolveu a carreira de vocês. Sim. E
E assim, o que eu vejo é que desde sempre o saneamento teve uma realidade que foi a mesma, parece, de longe, de fora, de dificuldade, de investimento, de desenvolver. Vocês acreditam nisso? Concordam? Eu acho que a percepção é essa mesma, Adriano. Na verdade, se a gente for trazer histórico de carreira mesmo, né? Eu lembro lá, nos meus 16 anos de idade, quando eu resolvi fazer saneamento, próprio dentro de casa, meu pai ficou meio assim, falou, poxa, mas saneamento, né? Os comentários são... Você tem o curso de edificações, né? Você tem o curso de informática na época, ali nos anos 2000. Você tinha o curso de informática. Por que não esses? E por que saneamento básico, né? Era algo que você não se falava muito. Você tinha as companhias, né? Na sua maioria ali, ou municipais ou estaduais, atuando. O privado, acho que muito pouco na época. Muito, muito restrito. E então você não tinha um fomento de mercado. Então a gente falava assim, saneamento não era vitrine, né? Era, na verdade, as pessoas que atuavam no saneamento, como o professor Fábio comentou, elas acabavam, na minha percepção, caindo no saneamento, né? Por algum motivo, elas caíam ali e iam construindo uma carreira. E ao longo depois então da entrada na Sabesp, né, no ano de 2009, eu percebi nitidamente, cara, a mudança do setor. Ele passou de ser assim, vamos dizer, patinho feio, assim, talvez, e ele virou, como o próprio governador fala, a bola da vez. A bola da vez para investimento, a bola da vez para pesquisa, a bola da vez para especialização profissional. E eu acho que a gente está ainda nessa fase de transição, né, Fábio? Que é assim, você tem uma demanda absurda que explodiu, principalmente depois do marco, e você ainda não tem, acho que nem como atender essa demanda, em termos de formação profissional, em termos de tecnologia, em termos de maturidade do próprio mercado. Então a gente está agora nessa fase, só que estão todos os holofotes virados para a gente agora, né? Que é muito bacana do ponto de vista profissional. A percepção ela é a mesma, de que mesmo hoje, 2023, se você sair e perguntar, escuta, a água que chega na sua torneira, o que acontece? Como que é essa água, essa tal de água potável? Você dá descarga, para onde que vai esses dejetos? Você lavou a mão na pia, para onde que vai? O que acontece? Ainda é algo completamente desconhecido do público na sua maioria. Porque o saneamento, e aí eu vou chutar um número puramente, só para ter uma ideia, eu acredito que nós temos aí um delay na história de 30 anos, parado no tempo sem investimento. No mínimo uns 30 anos atrasado, correndo atrás. Uhum. Você pega a série histórica de investimentos, de aumento na rede, é muito pequeno durante um bom período, houve um salto inegável, mas quando você tem uma defasagem muito grande, esse salto, por maior que seja, ele não tira o atraso. E hoje é exatamente esse cenário, Eduardo. O marco do saneamento abre a porta para a iniciativa privada. Não é aqui, eu acho, nossa função dizer se isso é bom, é certo, é ruim ou não. É o que temos. Uhum. É o que a gente tem, a tábua salvatória do saneamento. É o que a gente tem que acreditar. Só que agora, abrindo as portas, a gente descobre que nós não temos pessoas para colocar aí para trabalhar. Porque, por exemplo, o camarada que está lá numa estação de tratamento de água, ele está manipulando um líquido que você vai beber, eu vou colocar no meu corpo, eu vou preparar alimento. E a sociedade não para pensar no grau de responsabilidade que é isso. Ele não tem essa noção, às vezes, de responsabilidade, o tamanho que é da importância do produto químico que ele está colocando lá. O gestor, ele tem que ter essa clareza de tudo que está entrando, né, nessa água. Então não há essa... Você vê, por exemplo, essas estações SAC, né? Uhum. Mas são menorzinhas para atender condomínios, ou menor escala. Infelizmente ainda o operador era o cara que estava trabalhando na segurança. Ou na jardinagem. E vai para lá e não há um plano de carreira estruturado. Não Os salários são menores normalmente. Quer dizer, não, aí você vai atrás do profissional e o que você encontra é uma dificuldade muito grande. É a experiência própria mesmo, que às vezes a gente precisa de alguém para trabalhar como operador e os bons estão bem empregados. E aí você tem lá uma fatia considerável de pessoas que estão muitas vezes entregues à própria sorte de busca de conhecimento. E lá para baixo, pessoas que agora falam, pô, saneamento, hein?
que não tem essa ideia, que é esse preconceito, é a bola da vez, vamos lá, vamos lá. Então, é realmente um período de transição, um período difícil, porque agora há demanda, há quem ponha dinheiro, porque a iniciativa privada, é isso que é engraçado, a iniciativa privada, ela vai colocar dinheiro em algo que não tem um retorno. E ela está entrando maciçamente. Sim, sim. É rentável. Ganha dinheiro, sim, tratando... Saneamento dá dinheiro, sim. Porque Pode falar com o bonitinho ganha dinheiro vivendo com o cocô dá dinheiro. Só que aí agora tem essa dificuldade imensa de formar pessoas. Não mudando de assunto, mas ainda nesse assunto, tem uma empresa, junto com outros 2 sócios, o Dr. Senna e o Lucas, que oferece cursos de formação. A gente conhece pessoas que também trabalham com isso. E há uma procura muito grande, porque muitos estão percebendo que é um mercado de trabalho em ascensão. E é mesmo. Tendência. E uma coisa que eu sempre comento com o Fábio, nessa questão da formação, acho que é importante falar isso, a gente, dentro da Sabesp, teve que ter iniciativas internas de formação para conseguir dar conta dessa demanda. Porque muitas vezes, você tem hoje no mercado curso de prateleira, só que ele não atende a demanda específica daquele operador naquela estação. E uma coisa que a gente discute muito, né, Fábio? É até como criar esse leque de cursos mais focado naquele profissional que precisa de um determinado conhecimento, e não só um conhecimento amplo que muitas vezes a universidade vai dar. Não é isso, né? Eu acho que a grande dificuldade de saneamento também tem a ver com isso. Por exemplo, você pega um curso, como eu estou me graduando hoje também em engenharia ambiental, senti essa necessidade, estou fazendo. É um curso voltado, típico para a área de saneamento, porém você vê que ele tem um leque super amplo. E na prática do dia a dia, que é isso que o Fábio fala muito, você precisa de um conhecimento específico ali, cara, que é da rotina. Ou você trazer de fora alguém que tem experiência nesse mercado e criar cursos sob demanda para poder atender esse leque gigantesco de necessidade de profissionais bem formados que vai ter daqui para frente. E o fato é que é uma realidade que sempre existiu. O saneamento não nasceu ontem, mas para quem está chegando agora e olha e fala, puxa vida. Que é o que ele falou, sim. Parece que está parado no tempo, parece que as coisas não acontecem. E aí a percepção que eu tenho, morando numa grande metrópole, é que está tudo muito bem. Poxa, em São Paulo, em qualquer lugar que você vai, você abre lá uma torneira e sai uma água. A gente está numa bolha, né, na verdade. E o Brasil com essa... Brasil tem... Como que é? Uma grande extensão... Como fala? Eu esqueci o termo. Dimensões territoriais, continentais. Sim. É um país gigantesco. Isso não é um problema. O problema é a diversidade que há. Você olha a região norte, tem até as brincadeiras, que existe mesmo. Nós fazemos essas piadas internas, mas elas são reflexo de uma cultura que existe, aonde nós em São Paulo, e eu digo São Paulo, você pensa, fala Rio de Janeiro, Porto Alegre, não, São Paulo, é a região sul. São Paulo é hoje, sem a menor dúvida, o que impulsiona os parcos índices de saneamento que tem no Brasil. Sim, sim. Se São Paulo tivesse na média dos demais entes da federação, nós estaríamos muito abaixo, muito abaixo. E isso não é uma crítica aos demais estados. Isso é uma constatação do reflexo de como a política acaba sendo importante, como direcionar o dinheiro, o investimento. Em São Paulo. E mais, né, Fábio? Eu acho que aí é uma coisa importante no saneamento e em tudo que envolve você ter um investimento de longo prazo é ter continuidade. E através, querendo ou não, através da Sabesp, aqui no estado de São Paulo, teve essa continuidade, né? Saneamento você não faz de um dia para o outro, né? Então, é visão de décadas, às vezes, né? Então, se você tem quebras, cara, isso nunca avança, que é o retrato que a gente vive hoje, né? Então, isso, digamos que é um segmento, né? Precisamos crescer, não há dúvida. A universalização prevista para 2033, ela agora passa novamente a ser namorada por conta da abertura do mercado para ação das empresas do capital privado. Porque antes disso,
2033 termos universalização apenas com a ação do poder público, nunca ia acontecer. Agora há a possibilidade, mas a gente tem agora a necessidade de expandir, porque ainda temos mais de 50% das pessoas sem acesso a uma rede de esgoto. É uma situação surreal. Estava vendo alguns dados do portal. O Instituto Trata Brasil, ele tem um portal de saneamento. Como que chama? Portal de saneamento. Painel de saneamento. E lá ele tem dados históricos de 2011 para cá. E você vê o crescimento, por exemplo, de extensão de rede de distribuição de água. Brasil e as regiões. É bacana, você vê lá a reta indo para cima, crescendo, aumentando a extensão de rede, cerca de mais de 30%, tanto para esgoto como para água. E aí você dá uma olhadinha nas regiões, você vê a região norte. Você abre, né? E isso a gente está falando de água, né? É importante lembrar disso. De água. A gente está falando nem de esgoto. Aí é onde você vê que esse crescimento ele tem que atingir a todos, e depois que ele atinge a todos, a gente vai olhar para os detalhes. Qual que é o detalhe? É o que já existia. As redes que já existiam. Hoje nós ainda enfrentamos uma perda d'água Absurdo. que é vergonhosa no sentido não pejorativo da palavra, porque imagina de que a cada 1 litro de água potável produzido, mais de 300 ml, 340, 350% é jogado fora. Essa é a minha dúvida. Falta água porque não chove ou falta água porque se desperdiça? Depende. Depende. Porque isso é especificidade também regional. Por exemplo, você pegar o local onde eu trabalho, que é a unidade de negócio do Capivari Jundiaí, a bacia do PCJ, ela tem uma disponibilidade hídrica per capita próximo do Oriente Médio. Porque, primeiro que você não tem tanta água, apesar de às vezes parecer que a gente tem água abundante, você pega um Brasil como um todo, é o que o Fábio falou, você tem regiões, né? Pegar a Amazônia é um cenário. Pegar aqui o eixo Campinas-São Paulo, você não tem tanta água assim disponível, você tem muita gente. Sim. Né? Então, quando você pega e faz uma divisão per capita, é como se a gente estivesse no Oriente Médio. Tanto que o nosso desafio aqui maior não é expandir a rede, Não. É universalizado. O nosso desafio é ter água disponível em quantidade e mais, em qualidade, para você distribuir para toda essa população. Porque mesmo você tendo a água, a gente tem uma pressão ambiental absurda, né? Porque os recursos hídricos existentes aqui na nossa região ainda são muito degradados. A dificuldade para você tratar essa água e deixá-la dentro dos padrões é enorme. E o custo também anda junto. Sem dúvida. Até porque uma brincadeira é que assim, Deus não deve ter participado de cursos de hidrologia, de gestão de recursos hídricos. Porque você olha o mapa... Distribuiu meio mal, né? São Pedro, né? São Pedro. Diz que é São Pedro. Deve ter alguém dormiu nessa aula, porque o Brasil é o Catar da água, né? Se eles lá têm muito com petróleo, se a água fosse faturada igual petróleo, nós andaríamos aqui de Lamborghini. É verdade, mas como não tem essa questão de valor do produto, aí a gente olha e fala, poxa, tá bom, tá tudo lá na região norte. Como que a gente faz? A gente coloca uma tubulação e leva... Você vai trazer para cá? É muita discrepância de recursos. E aí, desculpa, professor, te cortar, a gente torce por chuva ou trata a água? São os dois pontos. Ou faz o cano do... Na verdade, eu coloquei no terceiro ponto. A gente torce por chuva, a gente trata a água e remenda. E faz uma rede que não perca tanta água. Sim, exato. Investe em reservatórios, investe em integração de sistemas, como foi feito aqui em São Paulo, depois da crise hídrica, né? Então você interliga sistemas para que você tenha uma resiliência. Choveu um pouco num lugar, você busca água de outro lugar. Legal. Né? Você reduz perda, sem dúvida, isso é importantíssimo. É lógico que perda, a população geral, como o Fábio comentou, ela não tem conhecimento específico do assunto. E às vezes, por um leigo, você fala assim, mas a Sabesp ou outra empresa de saneamento deveria ter 1% de perda. Só que para o leigo isso é factível e justo, né? Para mim, se fosse leigo, também acharia que a perda deveria ser 0. Só que isso é uma meta inatingível, né? Até porque você consegue reduzir perda até um certo nível econômico, onde não compensa mais investir em reduzir perda. Então é todo um jogo, né, de regulação de consumo e disponibilidade hídrica,
que os gestores das empresas de saneamento têm que fazer para conseguir lidar. Só que a gente tem mais, né, um item que agora está parecendo que a população e também até os órgãos reguladores, fiscalizadores, eles estão entendendo que é a crise climática, né, cara? Aquecimento global. Então você tem recorrências de secas severas que não aconteciam com tanta frequência como era antes. Chuvas intensas e localizadas em determinados períodos, que toda a história do saneamento, né, o Fábio é docente, é pesquisador na área, ele sabe isso muito melhor talvez do que eu, mas você tinha ali coeficientes de recorrência que você calculava, por exemplo, para fazer um reservatório de água. Isso deve chover tanto ao longo das próximas décadas. Hoje já não é assim. Talvez esses coeficientes tenham que ser modificados, a realidade é outra, e a gente lida com a imprevisibilidade, né? Então, hoje em dia, a imprevisibilidade, na verdade, é a constância. E a visão que eu tenho, o marketing utilizado em relação à água, na minha opinião, ele não é efetivo, porque ele não atinge todos os consumidores de água, todos aqueles que são clientes que necessitam da água. Nós, os consumidores residenciais, nós somos a fatia de bolo menor, né? Você tem a agricultura e a indústria como os grandes usuários. E nós ainda não temos uma legislação, quer dizer, saiu agora do Fórmula 1 sobre o reuso de água, que é também dentro dessa equação que o Eduardo colocou para conseguir contrabalancear tudo, é uma variável importante. E nós aqui no nosso país, nós estamos muito atrasados. Nossa, muito. E é um descompasso, porque o reuso em si, ele já faz parte da nossa realidade há muito tempo. A ET Jesus Neto, desde quando que ela vende água para as indústrias da região? Nossa, há muito tempo. A ET Jesus Neto, ela hoje nem chama a estação de tratamento de esgoto Jesus Neto. É unidade de recuperação de água. E ainda você está falando de um reuso planejado, né? Isso. E isso, quer dizer, data de quê? Do meio de 1990. E até hoje, quer dizer, agora, recentemente, é que começa a sair um arcabouço legal para regularizar esse setor. Recentemente, por exemplo, é que sai a lei que obriga os edifícios a coletar água de rio. E o reuso, o que eu vejo, assim, de leigo, tá? Passando na rua, eu vejo uma placa de que ou no prédio ou numa construção se limpa com água de reuso. A água do reuso é só para limpeza? Ou ela pode ser consumida em algum momento? Na prática, se a gente for falar em termos de tecnologia para você tornar qualquer água potável, hoje você teria, sem problema nenhum. Qual que é a grande equação do reuso? É custo, né? Custo e regulação, certo? Então, você trabalha, vamos dizer assim, com risco, né? Qual é o risco de você qual o risco e o custo de você produzir uma água de reuso que vai ser utilizada, de repente, para um fim menos nobre, uma jardinagem, por exemplo? O custo é mais baixo, porque não precisa ser uma água tão nobre, e a tecnologia que você emprega é uma tecnologia mais simples. E o risco, até o risco de legislação, ele é menor, porque o risco de você ter uma doença e tal, ele é reduzido pelo tipo de contato. Vamos trazer um reuso direto potável, né? Vamos dizer assim, que seria a evolução total. Dá para fazer pela tecnologia que a gente tem? Dá, sem problema. O custo vai ser bem alto, e aí às vezes não se torna interessante, porque você tem alternativas mais baratas ainda disponíveis de água. A gente não está em Israel assim, né? Você tem que usar o que tem. Então, aí o custo comparativo você opta por não fazer. Você tem a questão do risco, que é sempre um risco maior, porque você vai estar entregando essa água por um consumo, né? E você tem até uma terceira coisa, que eu acho que o Fábio também vai concordar comigo, que é o preconceito, né? Do ponto de vista da população, né? Se eu falar para você hoje que você vai beber água na sua casa, lá onde você mora, proveniente de uma estação de tratamento de esgoto direta, eu acho que talvez você compre água mineral. Verdade, verdade. Isso é um fato inegável. Há esse preconceito. Mas aí a própria questão do reuso, ela traz esse assunto. Por que tem que ser água de extrema qualidade? Água potável é aquela água microbiologicamente... É o filé mignon da água. Ela é regida por uma legislação, a Portaria 888,
E isso é algo a ser louvável no nosso país. Nós temos... se um norueguês vier aqui, um escandinavo vier aqui pegar a nossa legislação que trata do meio ambiente, dos recursos hídricos, proteção de manancial, e vai olhar aqui falando, nossa... Ele vai ter orgasmos de prazer em ler, porque é uma legislação atual. Não deixamos a desejar nada. Se ela é cumprida na prática, aí é outra história, mas a lei, ela exige realmente ela oferece essa proteção. Tanto é que essa nova portaria 888 trouxe um alvoroço imenso, porque antes a água que saía do filtro, uma estação de tratamento de água, podia ter uma turbidez de até uma unidade de turbidez. Hoje é 0,5. E nos casos, dependendo do elemento filtrante que se emprega, é mais restritivo ainda. Isso fez com que a operação de estação de tratamento de água passasse a modificações de produtos químicos, de tecnologia, de equipamentos para quantificar essa turbidez. Quer dizer, a água potável, ela não era para ser utilizada no vaso sanitário. É um absurdo. Você dá descarga... Até isso é assunto assim, de polêmica. Tá, eu posso beber a água do vaso sanitário? É água potável que está lá. Numa situação de emergência, não é problema. Então, para cada situação, para cada contexto, você tem uma qualidade de água. E isso é a função do reuso. É oferecer uma qualidade de água com um custo acessível, daí a tecnologia. Compatível com o uso que você vai dar. Nós não precisamos ainda chegar ao ponto de tratar esgoto para transformar em água potável. Nós temos recursos que ainda nos permitem essa autonomia de utilizar uma água de boa qualidade. Se bem que, por aí afora, se a gente olhar os nossos mananciais, a gente já faz reuso ali indireto há muito tempo. Porque os nossos mananciais eles não são protegidos. É triste ver que chega um ponto onde a gente olha algumas regiões aqui mesmo de São Paulo que são instaladas dentro de um manancial. E o que o Estado vai fazer? Vai tirar essas pessoas de lá? E elas estão instaladas lá. Não me refiro a comunidades. A residência de alto padrão. Isso é um problema histórico, né? E elas estão numa área de manancial, uma área onde, por lei, não poderia ter habitação. Mas tem. Não dá para desabrigar uma cidade. O que faz com aquilo? Eu não posso levar uma rede coletora de esgoto para lá. Porque se eu levo, eu estou incentivando as pessoas a continuarem indo. E como é que eu faço para esse esgoto não ir parar no manancial que eu uso para produzir a minha água? Ou seja, os nossos mananciais eles não são protegidos. E nós temos tecnologia. E isso é interessante. A pessoa reclama da conta de água. Nós temos o governo, o poder público que chega junto conosco, que paga junto comigo. E essa conta de água é para pagar justamente o custo de não termos tratado bem esses recursos. Quanto melhor o seu manancial, na verdade, os recursos que você tem, menor custo. Isso é inerente, é fato concreto, né? Então, a água que eu trato aqui, por exemplo, na bacia do PCJ, que tem uma qualidade um pouco pior dos mananciais, e comparar com uma água, de repente, proveniente de um manancial melhor, o custo é bem diferente, né? Sim. Então, isso impacta direto. Então, é um ciclo fechado. Eu acabo poluindo o manancial, isso aumenta a dificuldade de eu tratar essa água, aumenta o custo desse tratamento, tá? E vai impactar lá na população que vai ter que arcar com essa consequência de alguma forma. E aí a gente volta na questão do operador, que tem que manipular produtos químicos, jogar para... Eu acho que quem bebe a água não imagina, ver esse líquido cristalino, bonitinho, a história dela, de onde que ela saiu e o que ela passou para chegar até a torneira. A quantidade de produto químico que é embarcado para conseguir ajustar as características que ela tinha lá na natureza, exposta a todas as condições ambientais e ações antrópicas, para chegar nesse líquido, aonde a receita dele, a bula dele, bate com o que a legislação determina. Um líquido microbiologicamente seguro e esteticamente agradável. Eu olho para ele e falo, poxa, dá vontade de tomar essa água. Né? E mais tá aqui isso, né, Fábio? Que aí é a outra parte que o pessoal também não entende. Cristalina na saída da estação de tratamento, certo? E levar essa água de lá, do jeito que ela saiu, perfeitamente tratada, até a sua casa, a quilômetros de distância, passando por um monte de tubulação, um monte de reservatório. Imagina. Isso é uma equação complicadíssima, porque a legislação, ela diz que a última casa da rede tem que chegar com um residual de cloro
0,2. 0,2 miligramas por litro. A última casa. Só que para isso é necessário que ela saia do reservatório com uma quantidade tal de cloro que permita que ele seja consumido, porque a rede não é estanque, quer dizer, a entrada de impurezas, o cloro vai sendo consumido. Sim. Mas lá na última casa tem que ter 0,2. Isso quer dizer que a primeira casa vai receber uma água com talvez Uma característica um pouco diferente. e aí entra a lenda urbana, quando você abre a torneira e sai aquela água branca. Não sei se já aconteceu contigo. Sim. As pessoas falam, olha quanto cloro tem nessa água. Vamos aproveitar esse momento. Gente, não é cloro aquilo. Se fosse cloro, guarda e vai limpar a casa. Por que as pessoas não fazem isso, né? Até porque o cloro é caro. A Sabesp não ia colocar um exagero de cloro na sua água sem uma necessidade. Até porque também a legislação, ela limita. Limite. Mas antes de falarmos da lenda urbana, é fato, as primeiras residências, elas acabam tendo uma água com um teor de cloro que talvez confira um sabor diferente, um odor, mas é necessário, porque é preciso proteger, porque a água ela tem que chegar na nossa casa microbiologicamente segura e bonitinha, no cavalete. Isso é uma outra dificuldade cultural. Do cavalete para dentro, é minha É responsabilidade. você que cuida. E aí, como que eu faço? De quanto em quanto tempo eu lavo? Cavalete, traduzindo. O hidrômetro. Ah, tá bom. O hidrômetro só na porta da casa. Legal. De lá para dentro, a rede é minha responsabilidade. Se a água começa a sair amarelada, com fuligem, com qualquer sólidos boiando, e isso não está acontecendo lá no cavalete, porque é um problema meu. Problema interno. Isso acontece muito, viu? Parece que não, mas a gente constantemente, ainda mais na área de controle de qualidade, recebe reclamação de cliente que a água está péssima. E de fato ela está quando ele traz. Mas no cavalete ela está muito boa. Sim. E aí quando você vai perceber, tem toda essa questão do cuidado interno, que também é uma questão cultural, né? Sim. De conhecimento. Que Até porque essa pessoa, ela muito provavelmente, ela critica a água de uma forma geral e ela não cuida do que ela faz. Aquilo que é de responsabilidade dela. Agora, Fábio, tem uma coisa interessante que eu acho que vai muito em linha com o que você está falando do profissional, ser muito bem informado, das dificuldades que você tem que tratar essa água, que é uma coisa que acho que ninguém para muito para pensar, assim. Tratar água e tratar esgoto também. É um processo que ocorre 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? Então, Sim. é um processo industrial de transformar um insumo de um rio, que muitas vezes é variável, você concorda? Ele varia de qualidade o tempo todo, e você transformar isso, né, em uma água inodora, límpida, dentro das características. Imagina a dificuldade de fazer isso sem que você tenha algum tipo de desvio momentâneo, e que muitas vezes a população vê como algo de risco, como uma mudança de odor, como o Fábio falou, um pouquinho mais de cloro, a água sai com um cheiro maior, ou às vezes uma cor que não vai trazer um risco para a população, mas ela traz uma percepção de que tem alguma coisa errada com aquele processo. Mas eu acho que é importante também para quem é leigo entender que diferente, por exemplo, quando você compra, vou dar um exemplo, um alimento industrializado, aquela indústria ela teve tempo de testar o insumo, de pôr dentro do processo, de fazer o controle de qualidade dele e depois entregar no mercado. Se fosse algum erro, ela poderia pegar esse lote E descartar. Com saneamento não é assim. Isso é para água e para esgoto. Pode errar. Você capta a água, você está analisando e fazendo tudo, mas a hora que a água saiu e foi entregue na tubulação, não tem o que fazer. Então, essa é a complexidade e essa é, mais do que isso, a responsabilidade do processo. Um avião, vamos falar em Embraer, né? Todo mundo fala, nossa, é a baita tecnologia. Ela faz o avião, testa tal. Se ele tiver um problema, ele fica no chão. A água não. Já foi. A água já foi. Por isso, a responsabilidade de quem trabalha com saneamento, que é isso que a gente está falando aqui, é gigantesca. Sim. Pode ser que no passado foi meio, vamos lá, uma área, como eu falei, o patinho feio. Mas daqui para frente, com essa regulação, com esse nível de investimento, com esse nível de expansão de mercado, isso tende a ser modificado, a começar a olhar com esse olhar mais, caramba, essa área é uma área de saúde pública. Né? E aí, voltando à questão do marketing em relação à água e dos cuidados que temos que ter com a água, e de toda a crise hídrica que vivemos, mesmo num país, é como se, por exemplo, o pessoal da
dos Emirados tivesse problema de gasolina. Para muitos é um contrassenso. A tal da ideia de que a água vai acabar. Para mim, particularmente, é uma frase que incomoda muito. Você não pode escovar os dentes com a pia da torneira aberta, porque senão a água vai acabar. É errado, porque a água nunca vai... Quer dizer, a água vai acabar o dia que esse planeta acabar. O dia que o universo, que o sistema solar acabar. Ensina errado, quer dizer, é uma educação arcaica inspirada no medo. Eu vou te impor medo, eu não vou te ensinar. Eu vou te colocar medo, você deixa aberto, você vai ficar sem água. Mas por quê? Essa água eu vou usar, vou desperdiçar, mas ela vai voltar de alguma maneira para a forma líquida na natureza, vai evaporar, vai virar nuvem e vai chover de novo. Nunca vai acabar. Nós temos a água, um recurso natural renovável, está dentro de um ciclo hídrico. Seria muito mais louvável se mostrasse, olha, a água nunca vai acabar. Mas o volume de água que existe no planeta hoje é o mesmo volume que existia na época dos dinossauros. Tira os dinossauros, caiu um meteoro, acabou o dinossauro, tinha a mesma quantidade de água, começou a aparecer os mamíferos, apareceu o primeiro ser humano, montou-se a primeira civilização. Era essa quantidade de água. De lá para cá, essa civilizaçãozinha pequena se expandiu igual células de tumor. E temos a mesma quantidade de água. Logo, o grande problema é que pode chegar um momento em que não tenhamos água para todos. E que, por isso, a água que eu tenho que proteger. Eu não posso desperdiçar, porque o que hoje eu desperdiço, quem está lá na região norte, no berço de água do nosso país, não tem água potável. Tem carência de água potável. Está lá. E não é só quantidade, né? Exato, é a qualidade. É qualidade. Ele está com a casa em cima da água, né, nas casas de palafitas, e não pode utilizar a água. E a água está acabando? Não. O que nós temos é um comprometimento da qualidade da água, e essa água não atende a todo mundo. Ela tem que ser protegida justamente por isso. Daí a necessidade do ciclo do saneamento. Peguei a água, te dei. Porque o que é o esgoto? Quando a gente fala, defina... Para você. Vai, Adriano, pergunta, chamando lá. O que é esgoto? É cocô, querido. E é um absurdo, porque esgoto é água potável. 99%. 99,9% de água potável. É a água que... Essa água, você abriu a torneira está sendo água potável. Sem sabor, amor. A água que está saindo aqui embaixo virou esgoto. Sim. Mas é água potável. Até o segundo anterior a você fazer o uso, era água potável. Sim. Aliás, água potável com flúor, fluoretada, certo? Clorada, microbiologicamente estável, segura, com pH adequado para você beber, com características organolépticas, ou seja, gosto, odor perfeito, filé. Mais de 100 parâmetros orgânicos e inorgânicos da legislação dentro do atendimento, ou seja, abaixo dos limites, isso desde metais, desde agrotóxicos, todos enquadrados para você, de repente, lavar uma faca que você acabou de passar manteiga no... E aí virou esgoto. Virou esgoto. Esse esgoto é passível de ser tratado, recuperado e lançado novamente do mesmo lugar que eu retirei para lá atrás te oferecer na torneira. O problema é que, pela grandeza que é o nosso país e pela dificuldade política que existe, as nossas redes coletoras de esgoto não oferecem uma segurança de que lá dentro só tem esgoto sanitário. O que é o esgoto sanitário? As estações de tratamento de esgoto, elas são feitas e projetadas para o nosso cocô. Doméstico, basicamente. Cocô doméstico. Sim, majoritariamente é o número 1 e o número 2 que será ajustado. E aí eu estou falando desse 0,1% de sujeira que a gente coloca na água potável. É tirar isso dela. Tira isso. Só que o que acontece? A lei, ela permite que as indústrias lancem também os seus efluentes industriais na rede. Existe toda uma legislação que, você é indústria, você quer usar a minha rede? Tudo bem, mas lá ela tá cocô. A bactéria que tá lá tá esperando o cocôzinho chegar. Se você jogar alguma coisa para ela comer, tem que ser algo que não é um cheeseburger, mas tem que ser então um hambúrguer. Aliás, Fábio, é importante, principalmente para quem é leigo, eu acho que você deve ter essa mesma percepção, que o tratamento de esgoto é eminentemente químico, feito através de processos de
de incluir algum produto químico. Eu acho que você tem esse entendimento. Sim, sim. Mas na verdade não é. Ele é eminentemente biológico. Bactéria que está na comida. Bactéria contra bactéria. Então, a nossa rede, ela permite que legalmente a indústria faça uso da rede coletora de esgoto. Nosso sistema de esgotamento sanitário, ele tem por objetivo atender majoritariamente os habitantes, a população. Porém, há esse espaço para que a indústria, dentro desses aspectos legais, faça uso. Só que é inevitável lançamentos clandestinos. Sim. Nós ainda temos isso. Imagino que quem está lá no dia a dia de uma estação de tratamento grande, vê de repente alguma coisa estranha acontecendo, é porque chegou uma carga de choque. Fica colorido. O esgoto fica colorido. Porque alguém de madrugada foi lá e... O esgoto cheira shampoo, Né? ele espuma, cheira... Já chegou quase um sundae pra gente. Então, e isso tudo torna o tratamento de esgoto um pouco mais complexo do que deveria ser. E água de chuva, né? Não, se contar... E aí, aproveitando para... Quer dizer, a gente agora criticou a indústria que joga efluente industrial clandestinamente na rede coletora, mas, infelizmente, também nós temos população, que liga a coleta de água de chuva na rede de esgoto. Pode fazer isso? Podemos fazer isso? Não. Claro que não. Claro que não. Todo mundo Imagina. Claro que não, nunca. Nunca. Imagina assim, a nossa rede de esgoto, ela foi feita para transportar esgoto. E do lado dela tem uma outra rede que é para carregar água de chuva. Você diz em dimensão? Não, duas redes lá na rua. Tem, por exemplo, as bocas de lobo. Mas as dimensões são diferentes. O que tem mais, né? Quando chove é muito mais... Mas são redes distintas, onde aqui passa água de chuva que caiu no chão, na rua, na via pública, e foi para lá. E aqui está o esgoto. Essa é a forma como nós gerenciamos, é o sistema separador absoluto. Existem sistemas onde tudo se junta. Então imagina, eu vou juntar isso tudo, a tubulação não vai ter mais o mesmo diâmetro, porque não vai passar só mais um líquido, Sim. vai passar dois. Mas nós não. Foi projetado para aqui esgoto, aqui água de chuva. Só que a população, inadvertidamente, liga aqui a água de chuva. Essa tubulação ela não foi projetada pensando para esse ponto. Isso causa um problema gigantesco para a estação de tratamento de esgoto e causa um problema gigantesco para o morador quando lá na frente essa rede entope, não passa, e aí vai voltar o esgoto para a residência. E por incrível que pareça, às vezes pela percepção também do público mais leigo, falar assim, a água de chuva, o problema que ela vai trazer para a estação, porque em tese ela tem menos poluente, assim, o esgoto, mas na verdade não. Pelo tratamento ser eminentemente biológico, a característica da estação é feita para tratar uma determinada carga. E quando essa carga é muito reduzida, por causa da diluição com a água da chuva, você traz problema para o próprio tratamento. A estação não consegue tratar direito, você lava a estação, remove esses micro-organismos que estão lá para fazer o serviço, e aí você demora um tempo grande para conseguir recuperar depois desse processo. Sem contar que, dependendo do tamanho da estação e do volume de água que chega, ela é simplesmente inundada, transborda. Sim. Porque é engraçado, eu acho que isso é importante a gente aproveitar esse canal para justamente, para aquelas pessoas que não são do métier, entender como que é esse tratamento, né, da água e do esgoto. E deixa eu aproveitar o gancho e falar, porque eu acho que quando a gente fala de tratamento, de qualidade, a gente fala de filtro. Em algum momento do processo, filtro, elemento filtrante. E eu queria trazer, só para a gente contextualizar, alguns dados que em junho do ano passado, a Abrafiltros lançou o seu panorama setorial com reflexo aí do setor. E aí a gente, assim, encontrou um setor de filtros para estações de tratamento de água e efluentes e reuso com 17% na fatia de mercado em relação aos outros filtros, aí industriais e automotivos. Registramos um crescimento de 6,5% no ano da pandemia, índice ampliado para 10,3% em 2021. Em 2022, a previsão é de expansão de 4,5%, atingindo um montante de 1,29 bilhão no faturamento. E as perspectivas elas se crescem à medida que o marco regulatório começa a trazer mais investimentos para o setor. Fazendo esse contexto, trazendo a questão da tecnologia, pesquisas, a qualidade, a utilização dos filtros, como vocês enxergam tudo isso? Olhando para o saneamento, para a aplicação na prática,
que hoje vocês vivenciam? Vamos lá. Do ponto de vista da filtração propriamente dito, ela é uma operação muito mais aplicada no seu contexto original na estação de tratamento de água. Não que na estação de tratamento de esgoto nós não tenhamos espaço para filtração, muito pelo contrário. Há processos de tratamento biológico, que a bactéria está lá comendo o cocô, porém, um reator que atua como um filtro biológico. Quer dizer, é um filtro porque oferece a oportunidade de passagem de determinadas partículas e a retenção de outras partículas. É um meio de separação de partículas diferentes. E é biológico porque essas partículas retidas são partículas de matéria orgânica e serão digeridas pelas bactérias. Num pós-tratamento, visando ao reuso, por exemplo, nós também temos espaço para filtro. Mas é lá na estação de tratamento de água onde a gente enxerga muito mais espaço. E aí, esse crescimento, ele vem ao encontro, na minha opinião, aí o Eduardo, ele está lá dentro, ele tem condições de dizer educadamente que eu estou errado. Vem ao encontro da nova portaria que exigiu uma qualidade de água filtrada muito melhor e fez com que a própria estação de tratamento de água tivesse um carinho melhor, porque basicamente as nossas estações de tratamento de água utilizam meio granular. Areia, antracito, como forma de barreira física. Então foi necessário inovar. Putz, fazia um tempão que eu não repunha minha areia no meu filtro. Eu tenho que agora, porque agora eu não estou conseguindo mais atingir a turbidez que a legislação está me obrigando. Ai, caramba, vou ter que gastar dinheiro trocando o meu meio granular. E o outro lado é o mercado de filtração avançada, onde você tem as membranas, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, que cabe também às estações de tratamento de água hoje que utilizam. Isso é uma tecnologia que aqui no Brasil, grosseiramente, tem 10 a 15 anos que começou a chegar. No começo, era absurdamente caro. Era como você, sei lá, ter um PlayStation na década de 90. Eram para poucos. As empresas acabavam. Era venda casada. Você tinha que comprar o equipamento e o insumo, a membrana. Se você comprasse o equipamento, um filtro para poder colocar a membrana, e essa membrana vencesse, você era obrigado a comprar da mesma empresa. Era uma venda casada e tudo importado. Hoje não, hoje nós temos no mercado nacional empresas que oferecem esses produtos com qualidade compatível com lá de fora. Óbvio, isso derrubou o preço e tornou algo atrativo. Então as estações de tratamento de água, algumas delas fazem uso principalmente dessa filtração avançada, quando nós temos a captação de água subterrânea, e a água subterrânea está num lugar onde não é legal, porque, por exemplo, tem muito flúor. E aí é engraçado, né? Você vê como que é o ilusório nosso. Você capta uma água de um poço subterrâneo, ela tem essa cor que está no seu copo aí, essa cara. Linda. Só que com um teor de flúor, que se você tomar, você pode desenvolver fluorose ou doenças mais sérias. Ou seja, não pode. E para você tirar flúor, você precisa ter uma filtração avançada, ter o uso de membrana. Então, é uma tecnologia que hoje ela começa a se popularizar e ser acessível. Se populariza e torna-se acessível economicamente. Até complementando, Fábio, eu vejo assim, de forma bem resumida, né, em perspectiva de mercado, né? Sim. Acho que esse foi o interesse da pergunta. Se você pegar, eu acho que a filtração, ela vai entrar, então, como processo complementar, cada vez de forma mais intensa, né? No saneamento, tanto no esgoto, quanto na água, quanto no reuso, principalmente, né? Até por uma questão de incremento regulatório que a gente tem hoje em dia. Como o Fábio falou, a legislação, apesar de ela não ser tão nova, ela é muito, muito restritiva. Tanto em termos de qualidade da água potável, como em termos ambientais, da qualidade do esgoto, do lançamento. Só que, de fato, né, a gente não pode esquecer que a fiscalização demorou para andar, talvez no mesmo ritmo que a legislação exigia. Só que isso também está ficando no passado. Então, os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores, eles também se equiparam, eles também se modernizaram, assim como as empresas de saneamento. E hoje eles estão muito bem estruturados para fazer o acompanhamento desse atendimento à legislação. Então, os processos que vinham sendo adotados no tratamento até aqui,
talvez eles não vão nos levar daqui para frente. Sim. E aí eu acho que a filtração é um dos principais players aí para entrar com um processo complementar que vai adequar tanto essa água, quanto esse esgoto, quanto esse reuso para as normas vigentes, né? Sem que agora, talvez também por esse fomento de mercado, como a gente vem falando, né? Tenha um custo proibitivo. No passado talvez até tivesse, aí você anda junto com uma fiscalização talvez mais fraca, você ainda mantém um processo não tão eficiente. Daqui para frente, certamente esse panorama vai mudar. E eu acho que o espaço para processos de filtração, cada qual na sua devida proporção, ele vai estar aberto. Isso aí é certeza. Para quem está da área, tô lá dentro, né? No dia a dia, a filtração ela poderia resolver muitos problemas meus ali da rotina. É lógico que é um processo de investimento, de ter acesso a diferentes fornecedores, de custo. Ainda, né, assim, quando a gente fala que o custo não é proibitivo e hoje é acessível, não quer dizer que qualquer R$10 compra. Aliás, esse é um problema. As pessoas que não são, que permeiam o saneamento, mas não são do saneamento, elas acham, por exemplo, existem tecnologias não mecanizadas. Uma lagoa facultativa, um vermifiltro, que a princípio não há uma tecnologia pesada, não há um consumo energético. Ela fala, poxa, isso é barato. Aí você vai oferecer para o custo, ela vê lá alguns milhões e fala, meu Deus. É óbvio, o saneamento, ele não é barato. Ele é caro. Ele é necessário e ele é caro. Não dá para fazer saneamento sem investimento. Porém, comparativamente, sem dúvida, hoje é muito mais fácil. É acessível ter uma membrana de ultrafiltração na saída de uma estação de tratamento de esgoto para um polimento do efluente final, quer seja para ajustá-lo, para lançar num corpo receptor melhor, ou até mesmo para efeito de reuso, do que eram há 5 anos atrás. E me garante uma segurança, né? Essa etapa de filtração, querendo ou não, ela reduz o risco de você sair com esse produto numa qualidade indevida, né? Os processos que vêm antes, que ainda são processos mais antigos, eles adequam as características da água, do esgoto, mas elas não têm uma segurança tão grande quanto um processo de filtração. É lógico que tudo é desenvolvimento de mercado, Sim. expansão de fornecedores, desenvolvimento De tecnologia. E um exemplo muito claro do valor da filtração, eu volto aqui a falar da questão da água, numa estação de tratamento de água, da água filtrada. Houve essa restrição para uma água com um valor de turbidez menor, metade do que era, 0,5. Mas por quê? Porque percebeu-se que a água que passava por esses filtros, numa estação de tratamento de água, e o filtro, digamos que é a última barreira para remover... final. Depois disso, vai apenas adicionar um pouquinho mais de cloro, flúor, ajustar o pH e mandar embora. E começou-se a perceber que havia passagem de dois micro-organismos importantes, Giardia e Cryptosporidium. 2 organismos patógenos importantes para a saúde pública, porque provocam doenças diarreicas que ainda matam muita gente. E 2 organismos que, por incrível que pareça, o cloro não consegue dar conta. O cloro não consegue oxidá-los, não consegue destruí-los. Não há poder desinfectante em cima deles. Uma série de pesquisas foram feitas. E chegou-se a esse número, que uma água com uma turbidez de 0,5, de até 0,5, esses micro-organismos, eles ficam retidos no meio filtrante. Legal. Dessa maneira, num primeiro momento, o gestor, o operador, quando vê lá essa restrição, fala, meu Deus. Mas ele está olhando, é claro, porque ele vai ter muito mais trabalho. Compreensível. Porém, quando ele se coloca do outro lado, como consumidor, hoje ele tem uma água muito mais segura biologicamente, microbiologicamente, do que antes. Porque graças a um elemento filtrante mais bem projetado, operado e cuidado, retém-se micro-organismos que até antes dessa portaria não se retinha e não seria inviabilizado pelo cloro. Esses dias eu estava andando com a cachorrinha na rua, e aí eu vi do lado do cavalete, que agora eu sei o que é, eu vi um filtro. Para que serve? Isso se expandiu durante um tempo, inclusive no interior. Isso. Por quê?
é aquilo que a gente estava comentando. É um processo de saneamento, né, tratamento de água, é um processo que roda 365 dias por ano e 24 horas por dia, usando um insumo que varia também o tempo todo, né? E levando em consideração aquilo que a gente comentou, que diferente de uma indústria convencional, você não pega o lote do produto que saiu um pouquinho das características e segrega ele vai para frente. Vai potável, vai dentro do enquadramento de risco, mas talvez, por exemplo, vai com algumas características que para um cliente não seriam adequadas, que é uma percepção maior de cor, uma percepção maior de turbidez, que seria uma quantidade de resíduo sólido pequena nessa água. Isso pode acontecer, é um processo contínuo, né? Mas isso não diz que essa água não está potável. Porém, essa percepção, ela gerou um mercado também de vender esse tipo de dispositivo baseado no medo, né? Você colocar medo de falar, olha, essa água da torneira, essa água ela não tá bacana. Você vê que de vez em quando ela tem uma cor, de vez em quando ela tem uma turbidez maior, porque a sua companhia de saneamento não garante a potabilidade dessa água. Então eu tenho aqui a solução dos seus problemas. Sim. Que é colocar um filtro antes do seu cavalete para tirar esse resíduo e a sua água depois ela tá 100% potável. 2 problemas acerca disso. Primeiro que sim, a água é potável, ela é garantida por uma série de controles, como a gente está falando. E segundo, esse dispositivo é um equipamento que deve ser bem operado e mantido para que garanta as características que ele propõe fazer. Sim. E você vai concordar que um leigo que comprou esse filtro e colocou lá na torneira, ele não é o técnico que vai fazer a manutenção adequada, que vai operar esse filtro de forma adequada, e muitas vezes ele está fazendo confiado. A água chega na casa dele até antes do filtro, com as características dentro da portaria de potabilidade, e ao passar por esse filtro, que não teve a manutenção adequada, ou foi operado de forma inadequada, ele incorre de, a partir daquele ponto, ele contaminar essa água e fazer o risco para dentro da casa dele. Mesmo que essa água, como o Fábio comentou, esteja limpa dentro da hora. Lógico, com as suas devidas proporções, é como se não bebedouro, né? O negócio de água, é a mesma coisa. Sabe o que você está falando isso daí? Veio na cabeça. Eu acho que quem nunca, dependendo da idade, não teve que pegar um filtro de barro, abrir, pegar a vela lá dentro vermelha e ir na torneira e limpar com açúcar para deixar a cerâmica branquinha novamente e atarrachar novamente lá dentro do filtro. Porque o usuário ele pode ser tão leigo ao ponto de não entender que aquela vela, como as pessoas chamam, é um filtro. E que, como todo filtro, ele satura. E ao saturar, ele para de exercer a filtração e começa a fazer o contrário. Ele vira um meio suporte para desenvolvimento das bactérias que eventualmente ele está retendo. Isso é muito importante. E aí, aproveitando o gancho, tem um assunto que está muito atual, particularmente ainda não tenho uma opinião formada e não tenho não me inteirei tanto, mas acho importante pontuar aqui, que são os chafarizes eletrônicos. Não sei se você já ouviu falar disso. E falar principalmente no Nordeste. Pois é, isso é uma novidade que não há precedentes legais. Inclusive a gente tem foto aqui. Cadê? A gente trouxe aqui. Esse chafariz eletrônico, a ideia dele é mais ou menos assim. Você tem os parquímetros. O Santo André, por exemplo, eu sei que tem. Você estaciona o carro, você vai lá, põe moeda ou põe dinheiro e você pode deixar o carro lá por 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Você quer deixar mais tempo, você vai lá e vai abastecendo. O chafariz eletrônico é exatamente isso. É um lugar com uma torneira onde você põe dinheiro e sai um volume de água. Nossa. Pois é. Tá no comércio, tá... É um estabelecimento comercial que coloca igual uma maquininha caça-níquel. Máquina de café. E não tem nenhuma... Ainda não há um arcabouço legal que olhe para isso, porque... Quem que é a responsabilidade? E de onde vem a água? Fica dentro de um reservatório, nesse equipamento. E essa é a questão. Qual que é a qualidade dessa água? Quem deve responder por essa qualidade da água? É a companhia de saneamento? É o proprietário? É uma água potável? É uma água segura? Quer dizer, você percebe que isso é fruto da falta de acesso à água. Sim. O mercado, ele se aproveita. Cadê o mercado? Ele se aproveita das fragilidades para colocar produto.
E essa, no Nordeste, virou uma febre. Até porque tem que ser até lá, não cabe muito isso aqui em São Paulo, Sim. pelas questões que a gente já comentou de acesso à água potável. Mas muitas regiões do Nordeste ainda são carentes de água, de rede de distribuição de água. E lá agora está essa moda. E ainda não se tem essa clareza. Posso vender água desse jeito? Algumas pessoas pensam que estão comprando água mineral. É uma percepção diferente, né? Sim. Essa percepção de segurança, muitas vezes deturpada, né? De uma água, em comparação de uma água mineral, às vezes, por quais motivos? Às vezes porque ela vem de um tipo de manancial que, notadamente, ele não tem gosto, ele não tem odor, você não adiciona cloro, que na verdade é um elemento de segurança, né? O cloro. E quando você compara com uma água que sai da torneira, às vezes até, penso eu agora, até por causa do que o Fábio falou, que a mesma água potável que sai da torneira da cozinha, sai do banheiro, sai no chuveiro, eu acho que isso até diminui o valor de percepção, né? Você que está usando ali fala, puta, a mesma água que eu uso na torneira é o que eu dou descarga. Então não deve ser algo tão nobre. Passa embaixo da terra, nos cúmulos, duvido que aquilo seja limpo. Aí se eu pego uma água norueguesa, num frasco de vidro, que veio dos Alpes e tal. E isso, de fato, as estatísticas de venda de água mineral, elas vêm aumentando significativamente. E o mais interessante, a legislação que regula a água mineral, ela não faz parte do arcabouço de recursos hídricos, é um recurso mineral. O mesmo conjunto de entidades que regulam a extração de minérios, ferro, alumínio, cobre, é que regula a extração dessa água. É algo que sai do ambiente de recursos hídricos, de saúde. E há esse embate em relação a... É um remédio? Toda água é água mineral? É água de mesa? É água removida de sais? Porque há toda essa classificação, mas aqui na nossa água não vem nada disso. Ou seja, a gente hoje pensa em... Caramba, vamos para a Lua. Né? Agora o Elon Musk vai me permitir ir para a Lua. E ainda temos toda essa dificuldade de conhecimento de algo que faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida já há muito tempo. Ainda temos toda essa carência e é um contrassenso. A gente faz uma pimentinha a mais, né? Até pra gente discutir. É toda essa complexidade do cenário, certo? Então você tem um cenário onde a gente tem toda essa questão de falta de recurso hídrico, dificuldade de tratamento, necessidade de investimento, necessidade de formação profissional, e é um setor de monopólio natural, né? Onde você não espalha água que sai da torneira. Você não abre hoje e fala assim, hoje eu quero a da Sabesp, assim eu vou pegar da EGE, por exemplo. Sim, vai ser privado. Você não vai escolher. Então, isso traz a pimenta a mais, assim, que é, cara, e os contratos são de longuíssimo prazo. 30, 35 anos. Então, quando você escolhe uma empresa para gerir um recurso desse, cara, é uma escolha, é quase como ter um filho, né? É uma geração. Exato. É uma geração. Um pouco mais de uma geração. Qual é a verdade? Se eu colocar uma empresa para gerir o saneamento em um determinado local, com um contrato de 35 anos, eu acredito mesmo, se ela não atender o que é necessário, o que foi contratado, eu vou conseguir tirar ela. É muito difícil. E tem um outro ponto da continuidade, né? Que acho que você tocou no começo, né? De não quebrar. Imagina, os investimentos a cada, 2 anos, 3 anos. Eu acho que é justo ser um contrato maior para que ele tenha tempo. Como está investindo. Sim. Porque o saneamento também tem essa característica. Eu preciso colocar muito dinheiro no começo para eu conseguir ter lucro em cima desse capital. Eu vou demorar. Se eu fizer contrato curto, não sobrevive. Ninguém vai entrar nesse setor. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente traz esse risco. Por isso, a responsabilidade. Eu tenho que escolher muito bem quem vai gerir, quem vai fiscalizar esse contrato, porque imagina só, a dificuldade de eu pegar uma empresa, de repente, de saneamento de um determinado município e ela quebra. Ou ela resolve sair, como a gente está vendo, às vezes, em concessão de aeroporto e tudo mais. Serviço público desse tipo, né, monopólio natural, é muito difícil você parar um dia e no outro dia começar um outro prestador. Né? Sim. Então, isso põe uma complexidade a mais
em todo esse balaio, já que a gente está falando. Infelizmente, no nosso país, nós não construímos uma cultura baseada no conhecimento. Nós ainda somos um país de que agora a tal da fake news virou toda essa febre, mas todo sempre foi isso. A gente sempre vive de informações de segunda mão. Isso tem que mudar, isso vem mudando. Talvez estejamos numa fase de transição, porque a internet, ela me coloca diante de um mundo de informações. Mas eu não sei se todo mundo já entendeu que informação não é conhecimento. Eu tenho acesso. Agora eu preciso transformar isso em conhecimento. Precisa filtrar, né? Entendeu? Exatamente. Você filtrar e ficar só e pegar essa parcela boa e digeri-la devidamente, igual a bactéria faz com o cocô lá na estação de tratamento de esgoto. E esse salto, ele não é isolado, ele está dentro de um contexto do nosso país, da história dele. E cabe a quem agora olha para o saneamento, diferentemente de você que lá atrás houve talvez digamos, uma visão da família, tipo, saneamento. Ou mesmo eu que caí por um acaso, eu não planejei a minha carreira. Não falei, não, eu quero trabalhar no saneamento, porque, putz, isso é minha vida. Hoje, talvez essas pessoas que estão entrando, porque enxergam todo o caminho que tem para ser trabalhado, é tal da história do copo meio cheio, o copo meio vazio. Elas possam trazer essa visão diferenciada. A gente precisa fazer com que essa informação que a gente está fazendo agora, por mais básica que ela pareça ser para quem é do dia a dia, ela tem que ser disseminada. As pessoas elas têm que entender o que é a água, qual que é a importância dela, qual que é o perigo do esgoto. Poxa, a gente tem hoje iniciativas como das ETs sustentáveis, que a proposta é, esgoto não é água residuária. Imagina que é resíduo, aquilo lá é recurso. É produto. Lá o que eu tenho? Eu tenho água de reuso, eu tenho biossólidos que podem ser transformados em energia, a matéria orgânica que pode ser, biomassa que pode ser transformada em energia, e eu tenho nutrientes, nitrogênio e fósforo, que pode ser transformado em fertilizantes, em adubo. Vejam, o fósforo é um recurso, diferentemente da água, é um recurso que vai acabar, porque é não renovável, está lá no minério. O dia que eu tirar o último minério de fósforo da terra, acabou o fósforo. E o esgoto, o lodo do esgoto, que sai de uma estação de tratamento de esgoto, é riquíssimo em fósforo. Aonde que aquilo é resíduo? Essa visão trazida por esse novo paradigma, né, das ETs sustentáveis, que permeia com sustentabilidade, com mercado circular, com economia circular, é a tendência. É a tendência. Que entra na agenda ESG. É a tendência do saneamento. Se você olhar, teve toda uma transformação até em termos de atratividade para você trabalhar no mercado de saneamento. Então você tinha, como a gente falou lá atrás, um aspecto de saúde pública, a gente falava muito em água, às vezes falava pouco em esgoto. E hoje, além da gente ter as questões ligadas à saúde, a gente está movimentando um mercado financeiro enorme, ligado à agenda de sustentabilidade, à agenda ASG. Então, cara, o que eu penso como uma visão de futuro, né, para quem está se formando agora, para quem está entrando no mercado, eu vejo saneamento daqui uns 10 anos como aquele setor onde o pessoal briga para poder trabalhar nele. Não, só falar, não, eu quero entrar nessa área, porque além das questões profissionais, financeiras, você ainda tem um aspecto que eu acho que é muito particular de saneamento, que é essa questão de você sentir que você está contribuindo por um mundo melhor de forma geral. Sim. Então você fala, não, eu acordo de manhã, mas o que eu faço, ele tem um impacto aqui gigantesco. Legal. Gigantesco. E sem contar que aí vai para um outro lado que anda junto e que é algo também que faz parte do nosso dia a dia, que são as pesquisas que o saneamento permite que sejam feitas. Pesquisas para desenvolvimento de novas tecnologias. E é onde você vê como São Paulo ainda é pioneiro nisso. Temos aí um exemplo de uma obra que já acontece há quase 8, 9 meses, que é o programa de despoluição, não de despoluição, mas de melhoria da qualidade da água do Rio Pinheiros. Esse programa, ele é basicamente inédito, porque o que se faz? Se pega a água de córrego e se trata, e devolve essa água tratada para o córrego. Imagina, eu não estou tratando esgoto propriamente dito, que eu sei tratar esgoto, mas não é esgoto.
eu não estou tratando água bruta para virar água potável, porque aquilo não é água com características de água de manancial. É um novo mundo a ser descoberto. E esse programa, ele é fruto de pesquisas, de investimento em tecnologia, de ousadia, né? É aquela coisa, puxa vida, são um capital investido gigantesco. E hoje nós temos 5 unidades de recuperação de água, da qualidade da água do Rio Pinheiros em início de operação. E já é possível ver, é claro, essas unidades de recuperação de qualidade de água, qual que é a função delas? Nem deveriam existir, em tese, nem deveriam existir. Porém, elas existem porque ainda temos uma situação de atraso. Em que sentido? Foi feito um baita de um programa que se chama de captura de economia. O que é isso? A sua rede de esgoto não está sendo canalizada, está sendo jogada num córrego. Então, no primeiro momento, eu fui até a casa do Eduardo, coloquei um cano lá e liguei numa rede coletora. Opa, agora já vai para a estação. Só que na tua casa eu não tenho acesso, eu não consigo, porque nós temos uma irregularidade demográfica muito grande. Há lugares em São Paulo que não dá. Os assentamentos, há muitos assentamentos irregulares. Logo, mesmo que eu consiga distribuir rede para essas residências acessíveis, eu tenho um saldo, que ainda vai para a água dos córregos. Essas unidades de recuperação da qualidade de água, elas teriam essa função de dar esse polimento. Mas, imagina, nós estamos numa época de chuva. O que entra nessa estação de tratamento de recuperação da qualidade de água é tudo menos água, entra barro. Não entra essa quantidade de água com barro numa estação de tratamento de esgoto, mesmo com ligações indevidas de galeria pluvial. Não é essa água que entra numa estação de tratamento de água. Quer dizer, novamente, é um desafio tecnológico de inovação e de campo de pesquisa. Sim. É assim, até o que o Fábio está comentando da melhoria do Rio Pinheiros e tudo mais, aí entram outros benefícios da expansão do saneamento que são indiretos, né? Até do ponto de vista imobiliário. Então você tinha uma determinada área que por um ou outro motivo ali poderia ter um odor inadequado, tinha um rio poluído ao lado e as residências daquele local tinham um determinado valor. Quando você tira esse esgoto, você melhora esse rio, você melhora a qualidade da água ali próximo, você urbaniza, cara, você tem um ganho de valor. Exatamente. Então o saneamento, ele impacta diretamente em ganho de valor imobiliário. E até um outro aspecto, que eu estava lendo um artigo esses dias, até de desenvolvimento da própria população. Quando você pega crianças que elas são expostas a doenças diarreicas logo na primeira fase do desenvolvimento, ela vai ter uma perda cognitiva que é irreversível. Né? Então, se você pegar áreas onde o saneamento ainda não está com uma certa expansão, você está formando ali um contingente de pessoas que vão ter déficits ali de desenvolvimento irreversíveis durante décadas, né? Porque teve o impacto do saneamento. E o contrário também é verdade. Sem dúvida. E essa questão da percepção da melhoria da qualidade, ela vai ao encontro da autoestima. A gente fala de pessoas, e ainda de população ribeirinha, de pessoas que moram à margem desses córregos e que são obrigadas a conviver com um odor muito desagradável. Sim. É um investimento alto, é uma aposta e que recai novamente no que o Eduardo colocou aqui, na questão da continuidade. Na década de 1990, o então agora finado Fleury, ele quando lançou o programa de despoluição do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, todo aquele programa, parceria nipônica e coisa e tal, ele dizia que não sei em que ano ele nadaria no Rio Tietê. Ele não nadou no Rio Tietê. O projeto em si, ele não atingiu plenamente os objetivos, mas é inegável que foi esse programa que colocou São Paulo hoje no outro patamar. Agora a gente tem um programa, um germe de um programa que tem uma vantagem, que é a entrada do capital privado. São empresas privadas que entraram e que se construíram e que só depois de construído, tudo bonitinho, é que repassam para a concessionária tocar. Logo, há essa possibilidade da continuidade, porque vai ficar na mão da concessionária
E há esse espaço-tempo menor porque foi uma empresa privada, detentor de um capital, de todo o investimento melhor, que deu esse alavancar. Então, é um programa muito, muito interessante. Ó, o tempo voou já. A gente já está indo pro... A gente está indo já para o nosso encerramento aqui. Eu acho que a gente não... Eu queria que vocês tentassem finalizar tocando num ponto que eu acho que quem nos assiste aqui lida muito frequentemente, que é a questão do tratamento de água, efluentes e resíduos na questão da indústria. Se vocês conseguirem dar uma perspectiva, o que vocês veem hoje como realidade para eles, eu acho que era interessante, até como gancho aí para a mensagem final de vocês. Conseguimos? Claro. Quer começar, Fábio? O efluente industrial, Adriano, ele é muito diferente do esgoto doméstico em todos os aspectos. Tanto é que hoje nós temos estações de tratamento de esgoto que conseguem pegar os nossos esgotos e tratar num único lugar. Isso é inviável na questão do efluente industrial. Porque nós temos N indústrias do mesmo segmento, por exemplo, indústria de papel e celulose, uma indústria A e uma indústria B. Elas podem ter efluentes diferentes porque usam matéria-prima diferente, rota tecnológica diferente, enfim, há particularidades que fazem com que o efluente industrial ele não possa ser tratado conjuntamente. Então, daí a necessidade de que a indústria tenha essa conscientização e essa pressão social para que faça esse ajustamento dentro dela mesma e assim faça uso da rede coletora de esgoto. Porém, quando você fala de perspectivas, a questão do reuso hoje ela é muito real. Qualquer pessoa, qualquer gestor de qualidade de uma indústria que para e olha o quanto que ela gasta de água e o quanto que ela passaria a gastar se ela investisse no reuso, não tem como. É um investimento alto, um investimento inicial alto, mas que se paga ao longo do tempo e que gera lucros futuramente. Como tudo, a gente fala hoje de energia elétrica, energia solar. Você tem investimento alto, mas você paga esse investimento e ganha. O problema é a mentalidade que até então existia do ganho imediato. Poxa, eu vou gastar 1 milhão para tratar o meu efluente e usar ele aqui. 1 milhão, 5 milhões, é muita coisa. Mas quanto você gasta de água, quanto tempo você vai pagar isso? Em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois disso, é lucro. Então, essa percepção hoje, ela está muito alta. Abrindo espaço justamente para a questão do mercado de filtros. Porque nesse segmento é praticamente impossível, na questão de água de reuso, principalmente industrial, você não ter um elemento filtrante para dar o polimento final. Não tem como. Então, a tendência é a questão da água de reuso ela se tornar uma realidade, quer seja por pressão social, por pressão de crise hídrica, ou por uma questão meramente econômica e de médio prazo, em que o nosso empresariado hoje começa a ver que vale a pena investir. É uma perspectiva muito boa. A minha percepção, assim, é par e passo com o que está acontecendo com o saneamento na área pública. Então, se eu tivesse uma indústria hoje e eu tivesse que investir ou separar uma parte do recurso de investimento, eu levaria para essa parte do tratamento de água, do reuso, do tratamento de esgoto. Eu entendo que o que acontece no meio industrial é muito parecido com toda essa história que a gente contou aqui de saneamento público. Talvez em uma cronologia um pouco diferente, mas muito parecida. Tratamento de água e esgoto nunca foi o core business, certo? De algumas indústrias, certo? Sempre foi a despesa. A despesa. Tenho que fazer. Então eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu tenho, de repente, que me adequar a uma legislação. Mas, assim, o quanto menos eu puder gastar com isso aqui, melhor. O que é mais caro, a multa ou... Exato. E eu acho que a percepção daqui para frente, pensando em longo prazo, pensando na evolução das questões ASG e pensando nessa integração com tudo que está acontecendo com o saneamento aí de um viés público, as regulamentações, elas vão apertar para todos, elas vão apertar para o setor de saneamento público e vão apertar para a indústria. O mercado vai desenvolver, disponibilizar e deve fazer isso, tecnologias para esse avanço também no tratamento industrial. E cada vez mais as indústrias vão ser pressionadas
a dar um retorno adequado para os efluentes que elas geram, certo? E isso, aí sim, entrando no que o Fábio falou, esse pode ser o diferencial de ser uma área que só gerava despesa por uma área que, tudo bem, não necessariamente vai ser um core business, dependendo da indústria, mas ela pode gerar um retorno grande a médio e longo prazo. E isso tem que estar na visão dos gestores, tá? Não é um ganho imediato, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma pressão de ganho imediato, não é o ganho imediato, mas é estar olhando para fora da indústria porque está acontecendo em volta. Só o fato da gente estar aqui fazendo um podcast sobre isso, eu acho que já dá, vamos dizer assim, uma luz para falar, pô, eu acho que eu tenho que começar a olhar para isso. Mas olhar para isso sobre um olhar assim, não é despesa, não é dinheiro jogado fora, Investimento. é investimento com a possibilidade de retorno futuro. Tá? Exatamente. Então acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui também. Só que eu tenho uma pergunta para você, porque toda vez que você fala, eu vejo uma interrogação na cara do Adriano. O que é ASG? ASG. Você fala ASG, o que é ASG? ASG, na verdade, é uma sigla, né? Onde você fala que agora a gestão ela tem que levar em consideração os aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Então, Environment. exatamente. Olha eu menosprezando o Adriano aqui. Toma, fala. Mas já deve estar falando Indiretamente, né? Não pesquisei. Foi só degrau, mas na verdade é para você que não sabia o que era ASG. Mas é assim, basicamente resume o que a gente está fazendo aqui hoje, que é assim, ó, se eu pensar numa gestão industrial ou da própria área pública só no retorno financeiro, eu vou quebrar uma dessas perninhas aqui do ESG, e a ESG é a base da sustentabilidade. Então eu posso ter um negócio que vai ser rentável, tal, mas talvez ele não vá durar muito tempo. Sim. Se eu pensar só no social também, não vai adiantar. E eu também não posso pensar só no ambiental, eu tenho que pensar também em questões de governança. Então, assim, é um polimento do que foi, talvez, a gestão ao longo dessas últimas décadas. Agora a gente foi obrigado a olhar para todos esses elementos ao mesmo tempo. É difícil? É difícil. Mas é melhor para a indústria e de forma, assim, inequívoca, melhor para a sociedade como um todo, né? Muito bom. Bom, estamos chegando ao final desse nosso primeiro episódio. Quero agradecer, Eduardo, professor Fábio, pelo tempo de vocês, por tantos ensinamentos aqui hoje. Se você gostou, dá um like. Isso é importante, isso é importante. Convence o robozinho do Google. Compartilha. Mostra que a gente é relevante. Isso. Relevância, a palavra do momento. Agradecer mesmo a presença de vocês. Eu acho que conseguimos aí abordar todos os assuntos, né? Trazer um pouquinho dessas perspectivas, tendências e a realidade do saneamento e de como tratamos a água, principalmente aqui no Brasil. E ficar o convite para vocês assistam o programa na íntegra e estejam conosco nos próximos episódios. Agradecer aqui novamente as revistas Meio Filtrante e Revista TAI por serem nossas parceiras nessa iniciativa. O Grupo Supply Service pelo patrocínio. Hoje estamos aqui fazendo esse podcast, mas ele estará disponível na TV Filtros e também no Spotify, no nosso canal. Então, nos assista, nos escute e vai ser um prazer tê-los no próximo episódio. Fica o convite também, se vocês tiverem profissionais, especialistas da área, não só de filtração, mas também de outros segmentos que queiram participar com a gente, interagir, fica o convite aqui para que nos próximos episódios vocês estejam conosco. E lembrá-los que a Abra Filtros, através da Câmara Setorial de Filtros para Estações de Tratamento de Água, Efluentes e Reuso, com essa personalidade aqui, professor Fábio Campos, e com a Ecoclass em parceria, também disponibiliza cursos na área de saneamento. Nós teremos 3 cursos já programados para 2023. Fica aí o convite também para que você, profissional, a sua empresa, esteja com a gente nessa iniciativa. No mais, agradecê-los e até a próxima. Tchau, tchau.